Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, dia 27 de novembro, quarta-feira, um grande dia. Tivemos aí decisão do TRF4, que julgou a apelação de Lula na segunda instância do caso das reformas do sítio de Atibaia. Propina, né, paga com reformas aí da Odebrecht, da OAS, enfim, dinheiro até do José Carlos Bunlai, né, o amigão do Lula. O TRF4 foi unânime, a oitava turma, né? Os três desembargadores, Thompson Flores, Gebran Neto, Leandro Poulsen, todos eles confirmaram a condenação da primeira instância e foram além. Quase dobraram a meta. Aumentaram de 12 para 17 anos a pena de prisão para Luiz Inácio Lula da Silva. E o mais interessante é que todas as preliminares apresentadas pela defesa de Lula, inclusive aquela que falava das alegações finais, né? Só para quem não acompanha ou para quem não está a par, o STF, em agosto, anulou pela primeira vez, anulou uma condenação da Lava Jato, a sentença de condenação do Aldemir Bendini, do Dida, ex-presidente do Banco do Brasil, ex-presidente da Petrobras, muito amigo de Guido Mantega, teve a sorte de ter a sua sentença anulada pelo STF sob o argumento de que a alegação final do delatado, do réu delatado, deve vir por último, ou seja, depois da do réu delator. Então, o STF, naquela oportunidade, inventou uma norma, né, legislou, aí, criou uma norma jurídica aí que não existe, tá? E aplicou isso de forma retroativa. Foi um dos absurdos, né? Um dos tantos absurdos cometidos ao longo do ano pelo STF. A questão é que aquele julgamento, inclusive já houve até uma outra condenação que também foi anulada, mas naquele julgamento, o julgamento teve aí a maioria do STF, mas ficou em aberto, como era um julgamento em sede habeas corpus, não houve ali não houve o efeito de vinculação, né? O efeito vinculativo para a aplicação de forma geral, como regra geral. Então, o que aconteceu naquele momento foi um julgamento específico do caso do Aldemir Bendini e houve toda uma discussão sobre a modulação, né? Como fazer. Dias Toffoli até sugeriu que só fossem anuladas aquelas condenações do réu que já vinha cobrando, né, desde a primeira instância, para que falasse por último, ou pelo menos para que apresentasse as suas alegações finais por último. E um outro requisito também que o Dias Toffoli sugeriu aos colegas foi que o réu tivesse de demonstrar o prejuízo, né, no seu direito, né, de ampla defesa. O que acontece? Nós abordamos isso, falei muito disso aqui na ocasião. A alegação final é quando você pega ali, faz um memorial, né, as partes do Ministério Público, os advogados dos réus condenados, e apresenta isso ali no fechamento do processo antes da sentença condenatória. Não acrescenta novas provas, né, não mexe com aquilo que já foi visto, apresentado contraditório, aquilo que já foi discutido. Então, realmente, ela só consolida, vamos dizer assim, aquele posicionamento da defesa e também do Ministério Público, de quem está fazendo a acusação. Houve muito questionamento nessa hierarquização de réus. Uns interpretam, aqueles que foram a favor interpretaram como que o réu delator ele ocuparia um espaço aí como se fosse um assistente da acusação, o que não é verdade, né? E aqueles que defendem o oposto dizem não tem esse negócio, né? Não tem esse negócio de assistente da acusação. O réu, ele está ali, ele obviamente contribui para o processo no momento que ele entrega o crime, mas ele continua sendo réu, continua sendo condenado e não há que hierarquizar isso. De qualquer maneira, fechando esse parênteses, voltando para o dia de hoje, o que aconteceu? A defesa de Lula tinha uma série de preliminares, né? Acusava a Gabriela de ter copiado a sentença do Sérgio Moro do Triplex, o que foi um absurdo, como eu comentei aqui no Boletim a Mais do início da tarde. O Gebran, inclusive, destruiu esse argumento, mostrando que
as partes das sentenças ali, da sentença do triplex que repetia a argumentação, né, do sítio que repetia a argumentação do triplex, era coisa como 40 parágrafos, 40 parágrafos dentro de uma sentença de mais de 3.800 parágrafos, ou seja, menos de 1%. Né? Então destruiu, demoliu, obviamente, essa argumentação fajuta do Cristiano Zanin, como tantas outras. Né? Acusou todo o processo lá, Sérgio Moro, falou de intercept, pegou aquelas mensagens roubadas, Gebran deu um outro cacete, falou que não se pode utilizar mensagens roubadas, interceptações obtidas de forma absolutamente ilegal, né? E foi destruindo todas as preliminares até justamente essa preliminar da questão das alegações finais, dizendo justamente que, olha, não verifiquei aqui prejuízo ao réu, no caso do sítio verifiquei que todas as partes entregaram as suas alegações finais no último dia, na última hora, no último momento. Então, não teve prejuízo, né, para ninguém, nesse caso. Então, como eu não verifico o prejuízo e como o STF não determinou ainda, quer dizer, não modulou isso, e como a decisão do STF não tem esse efeito vinculativo, eu rejeito, né, rejeito essa preliminar. Bom, resolvida a questão preliminar, ele foi para o voto dele. E aí sentou, né? Acelerou, mostrando que todo material probatório, todo o processo instruído na primeira instância e depois reavaliado todo na segunda instância, só confirmou a culpa do Lula nesse caso, né? Confirmou não só todo o envolvimento dele como mandante, né? Como comandante do Petrolão, do esquema do Petrolão, com todos os benefícios que ele recebeu, inclusive a questão do prédio do Instituto Lula, essa questão das reformas do sítio de Atibaia e etc. Houve ali uma reinterpretação do papel de alguns dos réus que foram condenados na primeira instância, e então alguns deles foram absolvidos, inclusive até os laranjas ali, o desembargador entendeu que ele era dono do sítio, né? Tem o Jonas Suassuna e o Fernando Bittar. O Fernando Bittar era o dono do sítio e cedeu o sítio para o Lula, mas não há como discutir as reformas, né? As reformas do Lula, as reformas das empreiteiras foram feitas no sítio para adequar o sítio ao, vamos dizer assim, o status, né, de um ex-presidente da República. O fato é que os três desembargadores foram unânimes, né, não só em reforçar, reiterar a condenação, como em ampliar a pena para 17 anos de prisão. Eles também analisaram recursos de outros réus, mantiveram, por exemplo, a pena do Emílio Odebrecht, em 3 anos e 3 meses, do ex-executivo do Odebrecht também, Carlos Pascoal, mantido em 2 anos, do Emir Diniz da Costa, ex-executivo do Odebrecht, absolvido por ausência de provas. No caso de Léo Pinheiro, o processo já tinha sido extinto na primeira instância, sem julgamento de mérito, e os desembargadores negaram o recurso apresentado pelo MPF. Léo Pinheiro, que hoje é delator. Agenor Franklin, também da OAS, executivo da OAS, teve a pena reduzida para 1 ano e em regime semiaberto e foi condenado a pagar 7 dias de multa. Tem aqui as modulações. Paulo Gordilho, né, aquele que aparece nas fotos do Lula no sítio tomando uma cachaçinha, que foi quem, vamos dizer assim, encomendou as cozinhas, né, da Kitchens, tanto do sítio como do triplex, foi lá também resolver a questão da reforma da lagoa, né, do lago, né, de Carpas, enfim. Ele foi condenado a 1 ano na primeira instância e agora absolvido por ausência de provas, no caso de lavagem de dinheiro, tá bom? O Carlos Bunlai, Zé Carlos Bunlai, também foi absolvido. Fernando Bittar, a pena foi aumentada, passou de 3 anos para 6 anos, regime semiaberto. Roberto Teixeira foi absolvido. E Rogério Pimentel, aquele ex-assessor da Presidência da República, também foi absolvido, já tinha sido absolvido na primeira e foi absolvido na segunda. Então, olha só, a coisa pegou mesmo, foi para o Lula, né? Foi para o Lula. Então muita gente aí já começou, o TRF4 está desafiando o STF. Não, ele só não está, vamos dizer assim, se subordinando bovinamente a uma decisão que precisa ser ainda modulada. Então, como existe o espaço para atuação de forma autônoma, né, do TRF4, esse espaço foi ocupado. E é muito bom.
E com isso, o TRF4 devolve o problema do Lula para o STF. A defesa de Lula vai ter de recorrer ao STF e aquele mesmo STF vai ter de se pronunciar, então, sobre essa questão e enfrentar de uma vez, no mérito, né, esse problema que eles mesmos criaram. É um absurdo que você tenha de... Quer dizer, imagina um juiz de primeira instância ou um desembargador, de repente o STF inventa uma regra nova e o sujeito não sabia lá atrás. Então, se for inventar uma regra nova, que isso valha daqui para frente e não de forma retroativa, porque não tem como ninguém prever o futuro, né? Então, o juiz vai lá assim, olha, eu vou te absolver aqui porque eu estou imaginando aqui que o STF vai inventar alguma para te soltar lá na frente. Então, assim, é impossível, é previsível, mas é difícil saber o que exatamente, né? Mas o fato é que, realmente, isso aí é um grande imbróglio, né? Um grande absurdo, e agora vai voltar para o colo do STF, né? Bom, dito isso, o que eu posso destacar para vocês aqui, né? Algumas frases, né? O Leandro Poulsen, por exemplo, fez questão de dizer que, olha, crimes de colarinho branco são um recado para alguns, né? Inclusive jornalistas que andaram dizendo que corrupto não tem que ir para a cadeia. Saiu um artigo na Folha um dia desse dizendo que corrupto não tem que ir para a cadeia. Eu digo que o corrupto tem que ir para a cadeia, tinha que ser crime hediondo, porque corrupção é crime de arma de destruição em massa. Quando você comete um crime de corrupção, você rouba o dinheiro da saúde, você prejudica milhares de pessoas. E você mata, né? Então, assim, o que o Leandro disse? Os crimes de colarinho branco são extremamente gravosos para a sociedade brasileira. Eles comprometem o bom funcionamento da máquina pública porque deterioram e estragam o exercício da função pública. Durma com um barulho desse. Vamos lá. O que mais eu destaco para vocês aqui? STF retomou o julgamento, que não terminou ainda, o julgamento sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários pelos órgãos de controle com o Ministério Público. Então, hoje pronunciaram o seu voto o Edson Fachin, o Fux também e a Rosa Weber. Então nós temos aí agora 5 votos defendendo a liberação total, né? A liberação total, o compartilhamento total dos dados da Receita Federal e do COAF com o Ministério Público sem necessidade de autorização judicial, como quer o Dias Toffoli naquele caso específico da Receita, que ele resolveu sugerir uma modulação ali para impedir que a Receita compartilhe dados como extratos bancários, né, imposto de renda, não compartilhe isso diretamente sem autorização judicial, como eu disse aqui na semana passada. Você cria um sistema que simplesmente fica inviável porque você identifica alguma irregularidade envolvendo um ministro do Supremo como o próprio Dias Toffoli, como aconteceu com o Dias Toffoli. Aí vamos dizer, a Receita quer fazer uma representação fiscal para fins penais, né? Manda isso para o Ministério Público, o Ministério Público recebe e fala assim, olha, eu preciso do extrato bancário, então tenho de pedir autorização, mas como é que eu vou pedir autorização para investigar o Dias Toffoli? Eu só posso pedir para o presidente do STF, que é quem? O Dias Toffoli. Então, assim, essa é a jogada do Dias Toffoli, já foi manjada e esperamos aí que com mais um voto essa situação seja derrubada, seja eliminada e a Receita possa continuar fazendo o seu trabalho, o COAF, ex-COAF, Unidade de Inteligência Financeira, possa continuar fazendo o seu trabalho, assim como o Banco Central. Então hoje aí finalizou, foi suspenso o julgamento, né? O último a votar foi o Fux, 5-1. E todo mundo reafirmando aquilo que já está na lei, sem invenção, tá? Luiz Fux, inclusive, disse o seguinte, teve de lembrar o óbvio, né, aos nossos ministros garantistas do Supremo. Abre aspas, os direitos fundamentais não são absolutos a ponto de tutelar atos ilícitos.
Vejam, o direito não serve à proteção de iniquidades. Tem que ser interpretado de uma maneira que proteja a segurança jurídica. Não pode ser a proteção de uma iniquidade. Uma lição para Dias Toffoli, né? Que quer restringir justamente esse compartilhamento. Barroso foi duro. Ele disse, por exemplo, que a exigência de que a UIF, né, a Unidade de Inteligência Financeira, somente possa comunicar ao Ministério Público acerca das operações financeiras analisadas após decisão judicial representará um retrocesso grave de nosso país no combate à criminalidade organizada, seja ela econômica ou violenta, nacional ou internacional. Disse também o seguinte, ele defendeu o envio também não só das informações da Receita, do COAF, mas também do Banco Central e da CVM. Aliás, a CVM precisa de uma reformulação total para poder ser efetiva, poder realmente funcionar. Tá aí o mercado financeiro, a gente vê tudo acontecer e a CVM não faz nada. E ele diz o seguinte, a decisão originalmente proferida pelo presidente, pelo que eu entendi, abrangia também o Banco Central e a CVM. Eu entendo que pelas mesmas razões não se deve aplicar a essas instituições qualquer vedação no compartilhamento de indícios de comportamento criminoso devidamente documentado. Ninguém aqui está querendo ser leniente com abuso de servidor, com vazamento de informação de dados fiscais, nada disso, mas no correto cumprimento da lei, tá? O que mais eu separo para vocês aqui? Aliás, falando em corrupção, né? Falando em corrupção, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, disse ontem, ele estava lá com o Guedes, né? O pessoal da imprensa aí, velha imprensa, se concentrou só naquela barbaridade que eu comentei ontem, inclusive, né? Daquilo que a gente não pode falar. E muita coisa aconteceu, muita coisa boa aconteceu na agenda lá em Washington, e o secretário de Comércio, naquela coletiva, disse o seguinte, que os investimentos americanos no Brasil cresceriam muito se o país conseguisse reduzir o quê? A corrupção. Alô, STF. As empresas, abre aspas, as empresas americanas têm um estoque total de investimento estrangeiro direto no Brasil de impressionantes 71 bilhões. Multiplica aí pelo dólar, né? 4,20 e tal. Fico satisfeito em ver que reduzir a corrupção é uma prioridade. Não para todos. Se essa questão puder ser resolvida, o montante de investimento entre nossos países irá crescer dramaticamente. Mas é óbvio, estamos satisfeitos de ver quão seriamente o presidente Jair Bolsonaro está lidando com questões estruturais que impedem o crescimento, especialmente a aprovação recente da reforma da Previdência e a intenção de enviar uma nova lei tributária ao Congresso brasileiro até o fim do ano. Gente, essa é a agenda para crescer. Essa é a agenda para o país decolar. Essa é a agenda para o Brasil virar país de primeiro mundo. Não existe outra agenda. Qualquer outra agenda é o retrocesso. É isso que eu bato aqui a tecla todos os dias. O que alguns ministros do STF estão fazendo é impedir que o país avance, que vocês tenham uma vida melhor, que os seus filhos e netos tenham uma vida melhor. Olha só, olha o alcance disso. Olha a gravidade, a profundidade. Não é o hoje, é o amanhã, é o depois de amanhã. São gerações e gerações que podem se beneficiar disso. O trabalho da Lava Jato fica, né? E é herdado pelos que virão. Então tudo que nós fazemos aqui, inclusive o jornalismo, o bom jornalismo, ele é herdado. Ele serve de caminho, de bússola para os jovens que estão se formando em jornalismo e que já viram, né, a falência desses modelos aí em vigor. Então, assim, tá aqui, ó. Corrupção, combate à corrupção. Eu acho engraçado pra cacete. Quando a Lava Jato estava aí terminando, mas estava ainda no auge, né, assim, completando ali os 4 anos, ainda tava muito forte, eu vi uma porrada desses advogados, inclusive gente que estava no governo, sair e tal, parará, e virar especialista em compliance. Aí todo mundo foi para empresa daqui, empresa dali, algumas empresas até envolvidas na Lava Jato, assim, não, agora todo mundo, não, tem que fazer compliance, tem que fazer compliance, tem que fazer compliance. Cadê o compliance, né? Esqueceu, já passou? Não, porque agora mudou, os ventos mudaram. Agora o STF
resolveu boicotar a Lava Jato, resolveu retroceder, fazer o país inteiro retroceder. Só que tem TRF-4, tem outros também. Mas tem gente que tem gana, que realmente não está disposta a abrir mão desse país que nós estamos construindo. Bom, vamos lá. Falando nisso, né? Eu queria botar só mais uma frase do Barroso, estava inspirado, né? Por quê? Lá no julgamento do TRF4, o Zanin aproveitou a oportunidade e, na hora de criticar o Deltan Dallagnol, estava falando do Moro, não sei o que, essa coisa toda aí, essa lenga-lenga, essa novelinha dele, e atacou o Deltan e falou assim, não, inclusive ontem o CNMP puniu o Deltan. Porra, parecia jogada combinada, né? Um levantou para o outro cortar. E aí o Barroso criticou hoje, no seu voto, aproveitou para criticar a perseguição aos procuradores da Lava Jato. Abre aspas, muita gente gostaria de transformar a reação indignada da sociedade brasileira no enfrentamento à corrupção. Muita gente tenta transformar esse processo histórico decisivo para perseguir gente proba e honesta. E falou, sou contra vazamentos, sou contra manobras informais ardilosas, sou contra a perseguição de qualquer tipo, a qualquer pessoa, por qualquer motivo que seja, e, portanto, sou a favor da punição rigorosa de quem quebra o sigilo fiscal e bancário fora das hipóteses permitidas na lei. E também recomendo que as pessoas diminuam a sua euforia com provas obtidas criminosamente. Intercept, Glenn e afins. Tudo isso é uma barbaridade. O país vem fazendo um esforço enorme para empurrar para a margem da história essa velha ordem em que era legítima a apropriação do Estado e o desvio do dinheiro público. Somos uma sociedade que deixou de aceitar a corrupção. Há uma enorme demanda por integridade e as instituições precisam corresponder à demanda da sociedade. Português direto, não é javanês, viu, gente? Então, assim, é exatamente aquilo que eu estou falando, que eu falo todos os dias. Sou chato até. O pessoal vai falar assim, pô, lá vem o Cláudio com aquela coisa de querer melhorar o país, combater a corrupção. Tem gente aí falando até que andou falando que corrupção não era prioridade. Mas vamos lá. Vamos às notícias mais pontuais, tá bom? Dito isso, eu queria lembrar aqui, aproveitando falando em CNMP, me pediram, então nós publicamos hoje o nome dos 8 dos 14 membros do CNMP que votaram pela punição de Deltan Dallagnol. São eles Walter Schwenkener, Luciano Nunes Maia, Sebastião Vieira Caixeta, Luiz Fernando Bandeira de Mello, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, Sandra Krieger, Fernanda Marinella e Rinaldo Reis Lima. Bom, são pessoas públicas ocupando funções públicas e devem isso à sociedade. A sociedade precisa saber quem são, acompanhar os seus atos para poder ter a sua opinião, né? De como estão cumprindo a sua função, né, institucional. Notícia aqui da executiva do PSL que recomendou a suspensão do Eduardo Bolsonaro e de outros 13 deputados. Mais um capítulo daquela também novelinha do PSL. Como o pessoal não conseguiu ainda criar outro partido, ainda não saiu daqui, ainda tem gente, e o PSL está forçando a mão para tentar expulsar para não ter que abrir mão de fundo eleitoral, né? Do mandato parlamentar do fundo eleitoral. Bom, relator prevê assim, aí na linha desses esforços, né, tão republicanos da Câmara e do Senado para fazer o país avançar, entre aspas, tudo isso, tá, gente? Entre comillas. O relator, o capitão Augusto, relator do pacote anticrime, disse que ainda não há votos suficientes para aprovar o rito de urgência para a votação do projeto no plenário. São necessários partidos que somem 257 deputados. É vergonhoso. Não será votado esse ano, ao que tudo indica. É tanta coisa para vocês fazerem, né? Lista daqui, lista dali, telefone, movimentação, manifestação, protesto. Eu acho que a intenção é essa. Então, tantas frentes, né? Vamos dizer assim, de batalha, que se torna quase impossível você conseguir fazer alguma coisa, o cidadão comum conseguir fazer alguma coisa. O Senado aprovou aí, a Câmara tinha aprovado, ontem à noite o Senado confirmou o programa, o novo
mais médicos, na verdade agora Médicos pelo Brasil, né? Foi aprovada a MP, o texto foi assinado em agosto, né, pelo Jair Bolsonaro, e agora vai para a sua, obviamente, sanção. O programa amplia em pouco mais de 7.300 o número de médicos nas áreas mais pobres do país. Destes, 55% devem ser contratados para atender as regiões Norte e Nordeste. Falei mais cedo, ressalto aqui, vai haver um acompanhamento do Conselho Federal de Medicina para a validação às universidades públicas e particulares que terão a possibilidade de fazer o tal do revalida, né? De aplicar o revalida 2 vezes por ano. Há um temor de que qualquer faculdadezinha da esquina, né, que a gente brinca de unisquina, né, possa fazer esse tipo de coisa e isso acabar criando um mercado negro. Então é importante realmente um mercado paralelo. Então é importante realmente ter aí um trabalho de fiscalização muito forte. É preciso que as universidades realmente tenham capacidade técnica, né? Inclusive tem ali as notas, né, que precisam ser correspondidas para melhorar o nível para aplicação desse tipo de prova, para justamente evitar esses excessos, né? E o Rodrigo Maia disse que a PEC da prisão em segunda instância vai ser votada ou entre fevereiro e março do ano que vem. Provavelmente no meio do carnaval. É brincadeira. E a Carmen Lúcia deu 5 dias para o governo explicar a tal da carteira verde e amarela, que é aquele programa, né, modalidade mais barata de contratação de jovens, foi lançada pelo governo neste mês. Ela é relatora da ação do Solidariedade, que contesta a redução de 40% para 20% da multa sobre o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Está aí o STF fazendo também o seu trabalho em prol do desenvolvimento, da criação de emprego. Olha, gente, pelo menos tivemos aí essas boas notícias, são notícias que, é claro, dão um alento, especialmente essa do TRF4, e de como a tendência desses votos, como está indo a tendência desses votos no STF em relação ao compartilhamento de dados fiscais e bancários. E continuaremos aqui monitorando o poder. Conto com a ajuda de vocês sempre, o apoio. Me sigam lá no Twitter, @ClaudioDantas, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. E não deixem de assistir o Boletim a Mais. Está lá almoçando, 1 da tarde? Vou assistir o Cláudio Dantas no Boletim a Mais, vou saber tudo que aconteceu de manhã, já para me atualizar e poder voltar aqui informado, poder conversar com o pessoal no trabalho. Tá? Então curtam, compartilhem o vídeo e a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Um abraço.